Você está no canal Eu Estudo a Lição com o pastor Samuel Camilo. Hoje é sexta-feira, dia 29 de agosto de 2025. E o tema que analisaremos na nossa lição da Escola Sabatina será, na verdade, um estudo adicional do tema principal que desenvolvemos durante essa semana, da lição número 9, que foi Vivendo a Lei. O texto que nos acompanhou durante toda a semana, Êxodo 20, versos 22 e 23, que diz assim: Então o Senhor disse a Moisés: Assim você dirá aos filhos de Israel: Vocês viram que dos céus eu lhes falei? Não façam deuses de prata ao lado de mim, nem façam para vocês deuses de ouro. Nessa semana tivemos a oportunidade de poder entender que, além da lei dos 10 mandamentos, que o Senhor Deus deu a Israel, naquele ano em que eles estiveram acampados ali na Península do Sinai, o Senhor Deus deu a eles também, além desses 10 mandamentos, deu a eles aquilo que é o código da aliança. Eles tiveram a oportunidade de receber da parte do Senhor leis que deveriam ensiná-los a colocar em prática o amor tanto a Deus como também o amor ao próximo. Como eles poderiam, de alguma forma, viver esses princípios para que o relacionamento com Deus e uns com os outros dentro da terra prometida fosse uma verdadeira bênção, o que Deus sonhava que fosse para eles. Nessa perspectiva, temos hoje no nosso guia de estudos dois parágrafos. O primeiro deles é do autor da nossa lição e o segundo é um texto de Ellen White, do livro Grande Conflito, na página 525. Vamos ao primeiro parágrafo, que é do autor da lição, que diz assim: Vivemos no território do inimigo e não é de admirar que podemos ser atingidos por suas armadilhas. Quem não conhece o sofrimento causado pelo pecado? Infelizmente, essa é uma parte inevitável da vida. No entanto, Deus nos dá poder para lidar com essa realidade. Não precisamos fazer muito esforço ao olhar à nossa volta para podermos visualizar os efeitos que uma vida sem comprometimento com Deus e, ao mesmo tempo, sem respeito à sua palavra, às suas leis, aonde foi que esse estilo de vida levou a nossa sociedade. Basta apenas você se perguntar o tipo de espírito que você tem quando tem que sair de casa à noite, numa cidade como a cidade de São Paulo, por exemplo. A insegurança ao chegar num semáforo e o sinal estar vermelho e você ter que parar alguns momentos para poder avançar e alguém se aproximar do carro, você não sabe se você será assaltado, se viverá uma experiência que pode ser inclusive traumática. Há poucos dias eu conversava com alguém que estava no meio do trânsito, num bairro de classe média alta de São Paulo, e alguém se aproximou do carro querendo roubar o celular. Sem qualquer tipo de aviso, disparou com uma arma de fogo, quebrando o vidro da frente do carro. O disparo passou muito próximo dela e ele simplesmente terminou de quebrar ali o vidro, pegou a bolsa dela com os documentos e ao mesmo tempo o celular e saiu caminhando como se nada tivesse acontecido, no meio do trânsito. Quem fala sobre a insegurança pode falar, por exemplo, sobre a promiscuidade, a quantidade de relacionamentos que tem acontecido no contexto da nossa sociedade sem qualquer tipo de comprometimento das pessoas umas com as outras. Filhos que são criados em lares onde o pai e a mãe nunca foram casados, e isso tem se tornado cada vez mais frequentes na nossa sociedade. Sem falar sobre os roubos e desvios bilionários que fazem parte do nosso cotidiano. Quantas são as notícias que mostram como as pessoas têm vivido centradas em si mesmas? Quando olhamos para esse quadro, percebemos nitidamente. O Senhor tinha toda a razão quando estabeleceu leis que deveriam regulamentar, deveriam estabelecer os limites da liberdade humana. Somos livres dentro da nossa liberdade até o momento em que a nossa liberdade, se for avançada, poderá, de alguma maneira, comprometer a liberdade do outro. Você percebe, quando olha para as leis que o Senhor Deus deu a Israel, que Israel realmente seria livre se seguisse esses mesmos mandamentos. Há um outro parágrafo agora do livro Grande Conflito,
na página 525, que diz assim: o precioso Salvador enviará auxílio exatamente quando necessitamos dele. O caminho para o céu é consagrado por suas pegadas. Cada espinho que fere nossos pés, feriu também os dele. A cruz que somos chamados a carregar, ele a levou antes de nós. O Senhor permite que venham conflitos a fim de prepararem nosso coração para a paz. O tempo de angústia será uma prova terrível para o povo de Deus, mas será também a oportunidade de todo verdadeiro crente olhar para cima e ver pela fé o arco-íris da promessa ao seu redor. Hoje, somos chamados a enfrentar sem dificuldades e problemas. Quem de nós pode dizer que a vida é um mar de rosas? Enfrentamos dificuldades, lutas, às vezes provações, e muitas vezes essas lutas e provações acabam sendo o resultado de tentarmos viver os princípios da palavra de Deus. Mas enquanto vamos sendo fiéis a Deus nessas pequenas coisas, nesses pequenos momentos, nessas pequenas provações, somos preparados para sermos fiéis a Deus nas grandes provações. Sabemos que exatamente antes da vinda do Senhor Jesus Cristo, quando leis serão estabelecidas, aonde a nossa fidelidade à lei de Deus e ao mesmo tempo ao seu santo sábado será colocada em xeque. Então hoje, cada vez que somos chamados a nos colocarmos diante do Senhor, obedecendo os seus mandamentos, nós somos chamados a fazer exatamente isso pela fé. Viva esses princípios hoje. Siga as instruções do Senhor, sabendo que Jesus foi na frente e que nós somos chamados a andar junto com Ele. E então você terá plena certeza, plena garantia de que o Senhor Deus vai te fortificar nessas pequenas vitórias, para que quando a grande crise chegar, você tenha a possibilidade de permanecer firme no Senhor. Eu quero orar nesse momento. Você sabe que nessa semana eu estou orando, estou pedindo a Deus por alguns milagres, tenho orado por aqueles que têm enviado os seus pedidos para cá, para a nossa comunidade de oração, e eu vou fazer isso agora, mas eu te convido a se unir a mim nesse momento de oração. Senhor Deus, muito obrigado por tua palavra, por sabermos que as tuas leis foram dadas para que nós permaneçamos livres. Ajuda-nos a sermos fiéis a ela, não para podermos ser salvos, mas como uma certeza, como uma evidência de que recebemos a salvação pela graça mediante a fé em Cristo Jesus. Queremos ser livres e, ao mesmo tempo, tornar a vida mais leve para aqueles que estão ao nosso lado. Então ajuda-nos a permanecermos fiéis a Ti, para que quando a grande crise chegar, nós tenhamos a oportunidade de viver esses mesmos princípios com a mesma fidelidade. Colocamos diante do Senhor também cada pedido que tem sido enviado para a nossa comunidade de oração. Responde de acordo com a Tua vontade. Nós pedimos também, Pai, que mesmo que seja um milagre grandioso que os Seus filhos estejam pedindo, que o Senhor responda de acordo com a Tua vontade, pois é em nome de Jesus que oramos. Amém. Eu estudo a lição, e você?